Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês funções secretas do Excel, funções curiosas que podem te ajudar aí no seu trabalho em algumas situações. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo, uma formação profissional do mercado de trabalho, onde você vai desde o Excel básico até o VBA, com 9 cursos, 114 horas de vídeo, certificado para cada um dos cursos, prova ao final de cada um deles e acesso vitalício. Significa que nunca vai expirar, você sempre vai poder acessar e toda vez que tiver uma atualização, novo curso, nova aula, você recebe também. Mesmo sendo antigo aluno, novo aluno, não importa, sempre vai receber a atualização também. Tá bom? Bom, então é isso. Vamos ao nosso vídeo. Vamos lá, então eu vou mostrar para vocês algumas funções e seus usos também. São funções, como eu disse, que não estão disponíveis diretamente no Excel, que você vai precisar fazer alguma coisa para mostrar, para utilizar, mas elas são bastante úteis. Como eu vou mostrar para vocês uns usos bem interessantes. Bom, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente ver. A primeira que a gente vai conversar hoje é a função InfoCell. Essa função InfoCell ela retorna informações de células. Diferente da função cell, que também retorna informações de células, informações da pasta trabalho, né, do arquivo, essa aqui ela retorna informações como o texto da célula, a fórmula do texto também retorna, a formatação da célula, a fonte, o tamanho da fonte, o negrito, o itálico, a cor da célula e o nome do arquivo. Aqui são algumas que são as mais interessantes que eu separei. Faz outras coisas também, mas ali eu separei essas que são as mais interessantes para a gente conversar, tá? Mais úteis que eu achei. Então eu botei aqui um texto de exemplo e é a partir dele que a gente vai trabalhar. Nele eu coloquei isso aqui, ó. Eu coloquei uma função hyperlink que está ligado com a célula F4 e eu coloquei um nome de teste. Então quando eu clico sobre ela ele vai para aquele ali, certo? Ó, vai aparecer, vai dar um hiperlink para lá, certo? Local de vínculo ele só está dizendo ali, na verdade está dizendo que é aquele vínculo ali, tá bom? Enquanto não é para ele fazer nada, é só para ele ter um texto ali, na verdade. Muito bem, então agora a gente vai montar aqui o nosso InfoCell, mostrar como é que a gente pode trabalhar. Não dá para fazer isso, ó, InfoCell. Não dá, não aparece, tá? E a função é exatamente assim. E também não aparece, mesmo que eu faça aqui, que eu digite, ele vai dar incorreto, tá? Ela não vai funcionar, mesmo que eu faça isso, tá? Se eu vim aqui e botar aqui, ó, que são os parâmetros, né? Dar um Enter, ele vai dar um erro, dizer que essa função não é válida. Então, como que a gente faz? Então, como é que a gente vai utilizar? Eu vou vir aqui no gerenciador de nomes, nele eu vou clicar aqui em Novo, e aqui a gente vai criar, então, a função InfoCell. Você vai chamar ela assim, ó. Estava escrito o nome ali só. Então, eu vou botar underline InfoCell, pode ser qualquer nome que você quiser, eu vou botar InfoCell, underline InfoCell, para ficar claro para a gente aqui apenas. Vou botar na pasta trabalho, e aqui abaixo eu vou botar em refere-se a, eu vou apagar, e vou digitar assim, igual info.cell, abre parênteses. Agora, eu vou dizer no primeiro parâmetro, qual é um parâmetro que eu tenho aqui, ó, esse número, certo? Esse número é o que vai fazer o 5, texto da célula, 6, fórmula do texto, 7, formatação da célula. Vou marcar ele aqui, tá? E agora eu vou dar destravar ele aqui, ó. Vou destravar a linha, tá? Destravei a linha ali, ó, tá? Vou dar um ponto e vírgula. E agora com relação ao quê? Então o texto que eu estou colocando é esse texto aqui. Claro que poderia ser uma célula variável, mas nesse aqui eu estou trabalhando apenas com essa para a gente poder analisar o que acontece com cada um dos parâmetros. Tá? Só isso, fechei parênteses aqui então, já está funcionando. Underline InfoCell. Vou dar um OK. Tá ali? OK. Não deu erro, né? E agora eu vou fazer o teste, então você vai digitar aqui igual underline InfoCell. Já vai aparecer ali o que ele está puxando. Dei um Enter, ele vai retornar o primeiro texto da célula, então para o 5. Aqui ele vai retornar o texto que nós temos aqui dentro. Se eu puxar mais para baixo, aqui a formatação. Se eu peguei aqui coloquei uma formatação aqui ó, de data, se eu mudar para geral ou para outra, ele vai pegar a formatação que eu peguei ali, tá? Então o que tiver de formatação na célula, ele vai retornar para você. Então a fonte que ele está, no caso calibre, puxei aqui a fonte, o tamanho da fonte 11. Se ele está em negrito ou não. Se eu tivesse em negrito esse formato aqui, ia aparecer que está em negrito. Então se você tem uma lista e você pegou alguns valores e botou em negrito e quer somar, você pode fazer isso usando esse recurso aqui. Negrito, se ele está em itálico. Se ele está aqui, qual é a cor da célula, ele vai retornar para você também. Se tiver alguma cor da célula, a gente vai conversar a respeito disso, é a cor do fundo da célula depois, a numeração que ele tem, tá? E o nome do arquivo. Tanto aqui, funções secretas do Excel aula.xlsm.
Então ele retorna todas as informações a partir da função InfoCell, tá? Agora eu vou fazer algum teste mais interessante utilizando a função InfoCell, como ela pode ser útil para a gente. Em outra aula a gente conversou como somar valores utilizando a cor da célula. Aqui nós vamos fazer isso sem utilizar VBA, apesar de que esse arquivo, porque está utilizando esse tipo de função, são funções que estão no VBA, mas são funções ocultas dentro dele, já vem por padrão no Excel, você vai ter que salvar como XLSM ou XLSB essa planilha também, mas não vai ter que colocar nenhum código do VBA. Então vejamos como é que a gente pode trabalhar aqui. Bom, a função para a cor da célula é a função 38. Como você pode notar, cor da célula 38. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou vir aqui em fórmula, gerenciador de nomes, novo, e vou colocar aqui uma função para a cor da célula. Então eu vou chamar aqui underline infocell cor, tá? E aqui embaixo eu vou colocar então igual info.cell, abre parênteses, 38, que é para pegar a cor da célula, ponto e vírgula, e agora eu vou dizer quais são as células que eu estou me referindo. Então, eu estou me referindo aqui, por exemplo, a B, né? E eu vou destravar aqui a linha. Vou deixar travado apenas a coluna, ok? Fecha parênteses e dá um Enter. Underline infocell cor. Muito bem, tá ali? Fechei aqui. E agora eu coloquei uma coluna auxiliar aqui, onde eu tenho as cores aqui com valor, né? 26 azul, 82. Eu quero saber quanto que eu tenho de azul, quanto que eu tenho de qualquer dessas cores. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar aqui e vou mandar aqui. Igual underline, infocell cor. E ele vai pegar a cor que nós temos ali. Então, essa cor, esse tom de azul, é 33. Quando ele vem para baixo, 33, 35. E assim vai para cada uma dessas cores, você vai ter, então, um número, certo? Então, cada cor ele está retornando um número diferente. E com isso a gente consegue, então, fazer essas somas, retornando, então, a partir das cores que eu desejo, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar cada uma dessas cores e vou somar elas por aqui. Então, a mesma coisa com relação ao infocell cor, eu posso utilizá-la dentro da função aqui, ou posso simplesmente puxar a cor que eu tenho aqui dessa célula, tá? Vou botar aqui 33, só para a gente pegar ali mais fácil, né? 35, 10 e 18, tá? Poderia também colocar fixo, colocar dentro da função, não precisa nem colocar aqui os valores, tá? Pode ocultar também essa planilha, essa coluna depois sem problema. Então, vou fazer assim, ó, igual soma C, abre parênteses, qual o intervalo de soma que eu estou querendo somar, certo? Quais são os critérios? Bom, o critério é a cor da célula, então eu peguei aqui, F4. Quais são os critérios? Que seja igual a essa cor que eu tenho aqui. Eu vou travar somente a coluna, nem precisaria travar, na verdade. Ponto e vírgula, qual é o intervalo de soma, então? São essas cores que eu tenho na célula ali, nas células coloridas, certo? Travei ali, fechei parênteses, dei um Enter, tá ali, 1720 para cor azul. Vou puxar para baixo aqui, e daí quando eu mudo aqui qualquer coisa, ele automaticamente, claro, vai mudar ali também, né? E é lógico que se eu mudar as cores aqui, ele já vai mudar aqui também automaticamente, ó. Se eu mudar aqui também, ó, já muda para cada cor ali, né? Só que, só lembrando que elas só vão mudar não pela cor aqui, né? Se eu mudar a cor da célula, não vai mudar aqui diretamente. Você tem que mudar o valor para ele poder recalcular. Só isso. Mas como você pode notar, bem fácil. Já está pegando a partir da cor aqui, não precisei colocar VBA nem nada. Então, se você quiser somar quem está em negrito, quem está em itálico, a pessoa de repente estava trabalhando aqui e começou a fazer negrito. Ah, esse valor eu quero olhar, esse valor. Só os negritos, opa, tem um problema. Agora eu não consigo saber, eu queria somar só os que estão em negrito. Então, você pode fazer isso aí. Pode trabalhar desse jeito, tá? Inclusive com a coluna auxiliar, você pode até pegar e fazer aqui também a organização desses dados, também poderia, claro, de outras formas, mas que você pode pegar pelas cores ali também, pegando pela cor, bem mais fácil de você trabalhar também. A função agora que nós vamos trabalhar é Infopass Trabalho. A Infopass Trabalho ela retorna informações da pasta Trabalho, como por exemplo, quais são as planilhas que eu tenho na nossa pasta Trabalho. Isso é bem interessante, são de acordo com as planilhas que foram criadas, ele vai retornar o nome de todas elas. E de uma forma dinâmica, inclusive descarregando essas informações como uma matriz para você no Excel. Então, vejamos como ela funciona. Então, de novo, mesma coisa, ela também oculta do Excel, não adianta de pegar e digitar diretamente que não vai conseguir. Então, você vai em Fórmulas, Gerenciador de Nomes Novo, e aqui a gente vai botar um nome para ela, então. Vou botar underline, info, pasta, trabalho. Aqui abaixo, eu vou colocar, então, igual,
info.pasta.trabalho, e o parâmetro que eu vou passar para ele é 1, fecha parênteses. Ele vai retornar, então, a informação da pasta trabalho, retornar todas as planilhas que nós temos na nossa pasta trabalho. Vou dar um OK aqui, então. Pronto, deu certo. E aqui eu vou chamar assim, igual, underline, info pasta trabalho. Só assim, vou dar um Enter e olha o que acontece. Ele está retornando as informações das pastas, das planilhas, diretamente para o lado, olha ali, ó. O nome da planilha completo, né? Que ele vai retornar aqui, ó, funções secretas do Excel, info.xlsm, infocell. Então, ele está retornando o nome da planilha, nome da pasta trabalho, né? E também o nome das planilhas que nós temos ali abaixo. Como você pode notar, é o nome completo do arquivo que ele está retornando aqui. É claro que a partir disso você pode pegar e extrair, eu quero só a planilha, eu quero só o nome do arquivo, como você quiser. Você consegue pegar também utilizando a função, funções de texto para retornar essa informação. Primeiro eu quero colocá-las para baixo. Então, para isso, eu vou vir aqui antes dele e vou digitar transpor. Então, o que a linha vira coluna, o que a coluna vira linha, dei um Enter. E pronto, elas estão agora para baixo, tá? Então, está vindo para baixo agora. Então, se eu quisesse retornar a informação só ali da nome da planilha, eu podia fazer assim, ó. Igual, ext.texto, abre parênteses. Vou pegar aqui, então, essa célula aqui, por exemplo, né? Onde eu quero pegar a informação. Ponto e vírgula. Onde eu vou localizar ele, então? Essa posição está fechando parênteses ali, então eu vou usar aqui localizar, abre parênteses, qual é o texto procurado? Esse texto. Aonde eu estou procurando? Nesse texto, ponto e vírgula 1, a partir da posição 1 aqui. Mais 1, porque ele, senão ele vai pegar e retornar a posição que eu tenho dele. Então eu quero 1 para frente, eu quero pegar daqui para cá, certo? Ponto e vírgula, eu quero dizer que eu vou retornar 100, ou seja, tudo que tiver depois dessa posição eu quero que ele retorne. Então, fechei aqui, dei um Enter e está ali, ó, Infocell, por exemplo, tá? E quando eu puxo agora, está retornando as nossas informações ali, então, portanto, tá bom? Então, está ali, retornando. Se você quiser, pode colocar, inclusive, essa função aqui dentro dela aqui também, tá? Se você quiser colocar ela aqui dentro, também pode fazer sem problema nenhum. Pode pegar essa informação da Infopass Trabalho aqui e botar aqui, ó, em B7, e ter essa informação toda ali. Daí só bota o transpor, abre parênteses, fecha no final, dá um Enter, e tá ali a nossa informação também, sem necessidade da gente utilizar ela ali então, tá? Tá todo transposto ali, retornando apenas então as nossas planilhas que nós temos. Se eu criar novas planilhas, né? Dei aqui um F9, F2 Enter, ele vai começar a retornar então também essas funções, essas outras planilhas que nós temos ali também, essas novas planilhas que nós temos ali também, ok? É só dar um Enter ali, só dar uma atualização, tá? Ele vai retornar ali também, essas outras células, tá? Necessariamente você vai ter que dar um F2 Enter para retornar ali, mas nota que ele já retornou a planilha 2 ali, e se eu retirar ela dali então, né? No F2 Enter ele vai vir e também vai atualizar essas funções aqui, essas células. Lembrando que elas são funções que são secretas, são funções que não é dado manutenção pela Microsoft, etc. Mas são úteis do mesmo jeito, como você pode notar. Então, por isso que tem essas questões aqui de atualização, etc. Então, agora a gente vai criar uma lista então, de hiperlinks criados a partir daqui das nossas funções. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou usar aqui então a função hiperlink diretamente e vou criar um hiperlink dinâmico puxando a partir deles, para fazer então a navegação entre elas. Então, hiperlink, abre parênteses, vai botar cerquilha, porque pode ter nomes com espaço, tá? Então, ó, presta atenção aqui, ó. Aspas duplas, cerquilha. Aspas simples, precisa de uma aspa simples, tá? Cerquilha de novo, fecha parênteses de novo. E comercial. E agora eu vou ligar com o nosso texto para fazer hiperlink ali, então. E comercial de novo. E agora aspas duplas, aspas simples, novamente. E aqui eu vou passar, então, exclamação A1, fecha aspas duplas, tá? Ponto e vírgula, e agora eu vou pegar a nossa célula aqui, tá? Então, isso tudo que a gente está passando, nome amigável depois. E aqui nós vamos ter, então, ó, vou passar aqui em cima para você ver, da F9. Vai ficar assim, ó, hashtag funções secretas, aspas simples, o nome completo, né? Aspas e A1, ok? Ficou assim, então. Vou dar um Enter aqui, vou fechar parênteses, dar um Enter. Está ali, criado o nosso hiperlink, pode arrastar para baixo. Quando eu clico agora, ele vai diretamente para aquele link que eu acabei de criar, puxando então para cada uma das nossas planilhas, certo? Ok. Perfeito, então esse exemplo aqui. E agora nós vamos para o último
que eu separei. Então esse aqui é o DataDiff, também é muito interessante, já deve ter talvez até visto em algum lugar, mas ele retorna a diferença de dias para você. Diferença de dias, diferença de meses, diferença de anos entre duas datas, que não é uma coisa tão fácil de você fazer dentro do Excel e ela faz automaticamente para você. Mais uma vez, é uma função secreta porque ela tem um bug, né? Que a Microsoft ela evita, então não deu manutenção mais nessa função, tá? Mas ela continua funcionando por causa de retrocompatibilidade, mesma coisa com as outras também. Então, como é que a gente faz? Essa daqui, diferente das outras, a gente não precisa usar o gerenciador de nomes. Pode usar direto por aqui. Ela não vai aparecer para você os parâmetros, então você vai ter que fazer sozinho essa parte. Então, como é que a gente vai fazer aqui, então? Você vai passar aqui, ó. Sempre é data inicial, data final e a unidade. Vamos falar a respeito. Então, eu vou botar aqui, ó, data diff, você vai digitar, deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. Igual data diff. Então, diferença de datas entre duas datas em, abre parênteses, olha, já apareceu ali, mas não aparecem os parâmetros. Data inicial, ponto e vírgula, data final, ponto e vírgula, e agora eu vou passar a unidade. Então, eu quero a diferença em dias. Fechei aqui, fechei parênteses, está retornando a nossa informação. Se eu quero retornar um por um para a gente poder olhar, né? Porque está numa tabela, então vai puxar direto. Então, está dizendo que entre essas duas datas são 200 dias. Então, diferença entre dias. Nada diferente do que eu fizesse isso menos esse. Ia demorar retornar também 200. A diferença está aqui. Eu estou retornando agora, eu quero saber a diferença em meses. Quando eu puxo para cá, ele está pegando retornando a partir do M. Então, aqui você pode passar entre aspas duplas M minúsculo, ou pode passar ali também puxando a partir dessa outra célula. Então, está retornando a quantidade de meses que eu tenho entre essas duas datas. Se eu aumentar aqui, ele vai puxar diferente, certo? Então, quantidade de meses que eu tenho entre duas datas, de uma forma fácil. Agora, a diferença de anos entre duas datas. Então, por acaso, aqui eu botei e ficou a mesma coisa, né? Vou botar aqui. Então, 39 anos entre 15 de 5 de 84 até 10 de 7 de 23, ele está retornando, então, a diferença de anos. Aqui abaixo, nós temos umas bem diferentes. A primeira, então, a diferença de dia em dias, ignorando meses e anos. Esse aqui é um cálculo que pode mostrar incorreto. Então, esse aqui está retornando diferença de dias, ignorando, então, os meses e anos. Está retornando aqui entre o dia 10 e o dia 15, por exemplo, ali. Para baixo, diferença em dias, ignorando os anos. Então, independente do ano, ele está pegando do dia 15 de 7 de 2023 até 10 de 7 de 2023. Ele ignorou 2022. E está retornando, tem 5 dias de diferença entre eles. Se eu botar aqui 20, vai retornar, então, ali a diferença entre 20 e 10. Tá? Então, é interessante também, ó. Retornando quantidade de dias em dias dessa data. Para baixo, de novo, diferença em meses, ignorando dias e anos. Então aqui também a mesma coisa, está pegando o 7 e o 12 e está fazendo a diferença entre eles também da mesma forma, tá? Retornando independente do mês e do dia que você tiver, ele está retornando a data diretamente aqui. Então ao longo desse vídeo eu mostrei para vocês algumas funções secretas do Excel, espero que você tenha gostado, espero que de repente elas possam te ajudar no teu trabalho aí, em alguma situação que você tenha. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado, e também te convido a ser meu aluno na nossa formação completa em Excel, que vai desde o Excel básico até a programação. Nele tem os cursos Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, avançado 2. Você vai ter ainda Excel financeiro HP12C, Power Query, Dashboards, Power BI, são 9 cursos ao total. 114 horas de vídeo, 114 horas de curso. 9 certificados, acesso vitalício, todos com professores renomados, MVP e consultores com larga experiência no mercado de trabalho. E ainda te dou 30 dias de garantia. Caso tenha qualquer problema, não gostou, é só entrar em contato e cancelar, então você não perde nada, você tem que ganhar 10 vezes sem juros. Dá muito barato, muito mais barato que a assinatura na Netflix. O link está aqui embaixo na descrição, pode parcelar sem juros no seu cartão. E tudo isso eu ainda vou te dar acesso vitalício. Você vai poder assistir hoje, amanhã e sempre. Sempre que tiver uma atualização, inclusive com novas aulas, novos cursos, você vai ter também. Então, atualização vitalícia também. Tá bom? Não perca tempo. Se profissionalize no uso do Excel. O link está aqui embaixo na descrição. O envio é imediato e você começa hoje mesmo a estudar com a gente. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Valeu e até o próximo.